Ainda tem um pouco, mas eu tô com medo de descarregar. Capítulo 3 de Marcos, a gente vai ler o versículo 20, mas antes da gente ler esse texto, eu queria só encerrar nosso assunto da semana passada, fazendo uma lista aqui que facilite aos irmãos. Pode sentar, a gente vai ler depois. Fazendo uma lista aqui que facilita os irmãos a lembrar dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Eu queria que vocês compreendessem que 6 desses é fácil para os irmãos lembrarem, porque eles têm nomes parecidos. Então você coloca na sua mente um mapa mental. Quando alguém perguntar assim, 12 apóstolos de Jesus, vocês vão saber, no caso, vocês vão lembrar apenas, para vocês acertarem a metade, 6, vocês vão lembrar de apenas 3 nomes, tá? O primeiro nome é Simão, o segundo nome é Tiago, e o terceiro nome é Judas. Lembraram desse nome? Simão, Tiago e Judas. Simão, Tiago e Judas. Para lembrar de 6, você lembra de 3, tá bom? Vocês entenderam aí? Para lembrar de 6, vocês lembram de 3. Vamos lá. Quais são os Simões que tem como discípulo de Jesus? Simão Pedro e quem mais? Zelote. Pedro e Zelote são os 2 Simões que tem nesse círculo de apóstolos do Senhor Jesus. Então, Simão, Pedro e Simão Zelote. Você lembra desse aí? Tá bom? Os Tiagos, quais são os Tiagos que tem? Você se lembra aí? Vamos lembrar dos pais deles, porque aparece com o nome dos seus pais. Nome bonito que dá para você colocar inclusive no seu filho. Tiago, filho de Zebedeu. E olha que nome bonito, Zebedeu. Já pensou? Num colégio, né? Estou perguntando, Zebedeu, né? Ou então, como você é refinado, você coloca Alfeu, fica mais bonito, né? Então você lembra, esse aqui é o nome deles, o nome deles mesmo, tá? Na verdade são apelidos, são alcunhas. O nome dele é esse aqui, os 2, o nome dele no original é de Simão. Esse aqui Jesus chamou de Pedro, e esse aqui, pelo seu envolvimento em um partido político, ele acabou sendo chamado de Zelote. Isso é comum. Lá, quando vocês estão ouvindo entrevistas relacionadas aos partidos nos Estados Unidos, eles falam assim, o democrata fulano de tal, o republicano fulano de tal, na Inglaterra o conservador fulano de tal, o partido trabalhista ciclano de tal, tá? Então vamos lá, isso aqui são apelidos. E já aqui estão os nomes de seus pais, tá bom? São os nomes dos seus pais. Judas, nós temos então o mais famoso Judas, se tornou até apelido para quem gosta de trair os outros, né? Judas Iscariotes. E aí, na semana passada, nós explicamos que a única pessoa que se encaixa nessa situação de Judas era o Lebeu, também chamado Tadeu. Então, nós, inclusive, ele passou pela história, toda a história conhece-se Judas como Judas Tadeu. Está dando para vocês lembrarem aí? Quando alguém perguntar para vocês dos discípulos de Jesus, vocês vão ter na mente de vocês que deles aí, 6 têm nomes repetidos. Então, para ficar fácil de você lembrar, você vai com isso na cabeça, lembra desses 3 nomes aí, e aí você vai encaixar, tá bom? Lembra desse nome de Zebedeu, lembra de Alfeu, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Algumas pessoas estão anotando. Vamos lá. Agora eu quero saber de mais 2 nomes aí, para aumentar. Em vez de 6, eu quero saber 8. Eu quero dizer para vocês que do círculo de discípulos, tinha alguns que eram irmãos. Você conhece alguém que era irmão de Pedro? André. Então, de cara, você já descobriu mais um. Então, em vez de 6,
6, você descobriu 7. Vou colocar ele aqui, ó. André, que era irmão de Pedro. Vamos lá. Tem mais algum irmão aí? Tem algum irmão aí? Você se lembra de mais algum irmão? Hã? Zebedeu tinha 2 filhos. Quem era irmão de Tiago? João. Então, de cá você já descobriu. Olha como é fácil. Você já descobriu, sabe quantos discípulos aí? Você já descobriu 8 discípulos. Faltam quantos? Faltam quantos? Faltam 4. Aí agora você só grava esses discípulos na sua cabeça. Eu vou dar uma dica mnemônica para vocês. Dica mnemônica significa uma palavra que vai te lembrar alguns conceitos ou outra palavra. Quando algumas pessoas têm problemas de digestão, os nutricionistas dizem que a pessoa tem que comer muita fibra, não é? Comer muita fibra, que facilita a digestão, é bom para a pele, tem uma série de coisas. Então, você vai imaginar que quando alguém perguntar para você assim, olha, qual o nome dos 4 outros discípulos de Jesus que estão faltando? Aí você vai lembrar do nutricionista te dando essa ordem, que é toma fibra. Vocês estão conseguindo gravar essa informação na cabeça de vocês? Com exceção da última palavra, que é mais para lembrar mesmo, as outras aí são as iniciais dos nomes deles. Tom, de Tomé. Ma, de Mateus. Fi, de Felipe, ou de Filipe. Na verdade é Felipe. E esse Bra aqui é o que, Brasil? Esse Bra aqui é o que? É para vocês lembrarem de Bartolomeu. E acabou. Pronto. Você rapidinho vai saber os nomes dos discípulos. Primeira coisa, para onde você vai? Ou você começa por essa ordem aqui, tá? Ou então você começa por essa ordem aqui para facilitar. Dessa daqui é melhor você fazer esse mapa mental, porque você vai puxar os irmãos. Aí aqui você já acerta 8. Sobrou apenas essa frase para você lembrar. Tá bom? Tomé, o nome também era chamado de Dídimo, só que ele é mais conhecido como Tomé. Tá? Mateus, ele tem outro nome também, ele aparece como Levi, mas ele passou para a história com o nome de Mateus. Tá? Porque é um nome hebraico, Levi é um nome hebraico, é um dos 12 filhos de Jacó, e Mataios é um nome grego, né? Que é uma tentativa de traduzir a palavra Matanias do hebraico. O Felipe também é um nome grego, que significa amigo de cavalo, né? Vem de amor a cavalo. E Bartolomeu, na verdade, é um sobrenome. Bartolomeu não é o nome, ele é mais um sobrenome. Só que tem pessoas que passam para a história também, mais conhecida como o seu sobrenome. Por exemplo, e se eu perguntar aqui para os irmãos assim, irmãos, foi terrível o que Adolfo fez, não é? Vocês estão lembrando de quem? Mas ele é conhecido na história como o quê? Hitler, pelo seu sobrenome, tá bom? Bartolomeu, e na verdade, aí você pode lembrar até do Bartimeu também, viu? Se você esquecer de, não estou esquecendo aqui, você não pode dizer que Bartimeu era um discípulo de Jesus, não consegue curar. Mas Bartolomeu é um sobrenome, Bar é a palavra grega para filho, e Ptolomeu é uma tentativa do nosso português de traduzir o hebraico Talmai. Tá bom? Então ele é filho de Talmai, o nome do pai dele era Talmai. Quem era esse homem? Alguns dizem que ele era Natanael, que Natanael teve uma chamada no capítulo 1 de João, versículo 45 e 46, Natanael foi chamado, foi Filipe que chamou Natanael. Em todas as listas, Filipe sempre aparece do lado de Bartolomeu. Então algumas pessoas pensam que Natanael era o verdadeiro nome de Bartolomeu e que o nome do seu pai era Talmai, então filho de Talmai. Aí os irmãos dizem, isso é muito complicado. Não, irmão, nós também usamos isso. Só que nós usamos de diferente. Por exemplo, José Filho. O que é que você está dizendo? José Filho é filho de quem? José Filho é filho de quem? Filho de José. Ronaldo Júnior é filho de quem? É filho de quem? De Ronaldo, né? Vamos dizer, Valdeci Sobrinho.
Ele é sobrinho de quem? Ele tem um tio chamado Valdeci. É a mesma coisa, nós não utilizamos isso. Nós não utilizamos dessa forma, assim como nome. Bartimeu era filho de quem? Timeu. De Timeu. O nome do pai dele era Timeu. Na verdade, o nome dele não era Bartimeu. Era uma forma das pessoas chamarem. Na verdade, lá até no interior, o pessoal chama as pessoas assim, sabia disso? João, filho de Cicrano. Às vezes não chama nem o nome da pessoa. Coca. Tu vai lá, um Coca de quem? De José. Coca de Zé. Vou lá, Coca de Zé. Eu falo desse jeito. É comum. Então a pessoa passa para a história com esses nomes, tá bom? Então vamos lá. Quero que vocês me citem agora os 12 discípulos de Jesus. Vai falando aí. Pode falando aí. Um pode ajudar o outro. Vai lembrando. Pode falar. Bora? Vai? Simão. Qual é Simão? Pedro. Qual o outro Simão? Zelote. Então vocês acertaram 2. Vamos lá. Mais 2 discípulos. André. Quem era o irmão dele? Pedro. Já acertaram 3. Vamos lá. Tiago. Quem? Tiago. O Zebedeu ou Tiago menor, que era o filho de Alfeu. Pode chamar ele de menor. Bom, então vocês acertaram 5. Quem mais? João. Pronto, 6. Quem mais? Judas. Judas Iscariotes. Quem mais? Judas o quê? Pronto, vocês acertaram 8. E agora? Faltou quem? Faltou a nutricionista. Faltou nutricionista. Quem faltou? Pronto, acabou. Nunca mais vocês vão esquecer isso aí. É só vocês treinar, entendeu? Aí vocês vão cantar. É só vocês bolar uma musicazinha, né? É bonitinha, né? Igual o pessoal canta Pedro, Tiago, João, Marquinhos. É só vocês inventar, né? Simão Pedro, aí vocês colocam Simão Pedro, Simão Zelote, aí coloca todo mundo, depois joga dentro do barquinho, tá bom? Tá? Vamos lá. Capítulo 3 de Marcos, versículo 20. Nós vamos começar um texto que já mostra o nível de controvérsia a que chegou a mensagem do Senhor Jesus e a sua maneira de proceder. Há neste capítulo 3 aqui alguns detalhes muito importantes para a gente se situar, verificar a vida do Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, ela é escrita de forma condensada, pega pontos importantes, mas tem alguns detalhes que a gente passa a desperceber. Como, por exemplo, foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Nós estamos vendo o ministério intenso do Senhor Jesus nas aldeias e algumas cidades da Galileia, chamando a atenção das pessoas. E a ocupação dos discípulos, neste determinado momento aqui, vocês podem ver, nós estudamos há 3 sábados atrás, como muitas vezes essas suas diligências, um ministério intenso, como um ministério desses, muitas vezes faz com que a pessoa deixe de comer. Quando você está absorto num trabalho, quando você está envolvido num trabalho, muitas vezes acontece isso. E muitas vezes não é um trabalho espiritual. Você, naquela ânsia de terminar, naquela ânsia de se ver livre de um determinado problema, ou tem um monte de trabalho ainda para ser feito, muitas vezes você esquece de comer. Quem nunca passou por essa experiência? Qualquer um de nós já passou por essa experiência. Você esquece, ou às vezes você se lembra, mas você naquele momento você não dá a devida atenção para a alimentação, porque você tem um determinado objetivo. Assim acontecia, irmãos, com o Senhor Jesus, porque ele olhava para as pessoas e viam pessoas doentes, e viam pessoas endemoniadas, e via pessoas que estavam a ponto de tirar a sua vida, a ponto de se destruir, sem esperança, e ele era a única pessoa que podia resolver essa situação. Aí há um acúmulo de trabalho e, consequentemente, a pessoa acaba sendo prejudicada. Então o ministério estava de forma tão intensa e os discípulos começaram a compartilhar esse trabalho
intenso também. Então, porque Jesus ele não era muito preocupado com essa questão de alimentação, porque ele se alimentava, há um ditado que diz assim, que ele se alimentava para viver, ele não vivia para se alimentar. Aí está um grande problema hoje. Nós não nos alimentamos para matar nossa fome, nós nos alimentamos porque nós nos habituamos a comer. Não é assim? Vocês querem ver um exemplo interessante? Algumas pessoas no Oriente Médio, e é muito difícil você ver essas pessoas obesas, gordas, porque principalmente naquelas regiões mais rurais, porque a hora de se alimentar deles é diferente da nossa. A hora de sua alimentação é bem diferente da nossa. A refeição principal é praticamente uma por dia, que é feita basicamente no finalzinho da tarde. Então eles comem algum peixe, um pedacinho de pão de manhã, aí vai para o trabalho, e quando é no final da tarde aí que eles se reúnem para fazer o verdadeiro almoço. Então qualquer pessoa que quiser emagrecer pode utilizar essa estratégia, viu, Valdeci? Nós vamos entrar nesse projeto aqui para ensinar as pessoas como emagrecer com saúde. Vamos lá. A gente toma um cafezinho leve de manhã, come uma fruta, mas coisa básica. E a gente almoça 4 horas da tarde. O que é que os irmãos acham? Vai dar para emagrecer, não vai? Porque nós temos o hábito, nós comemos 6 da manhã, 7 horas ou 9 horas, aí a gente vai, meio-dia já come de novo, 3 horas da tarde já manda o menino na padaria comprar pão, come de novo, 7 horas a janta já tem que estar pronta, 9 horas já toma um leite para dormir. Meu irmão, aí não tem como emagrecer desse jeito não. Não tem como emagrecer, não é problema genético, é nossos hábitos alimentares que estão nos destruindo também. O mundo hoje tem 2 grandes problemas para resolver. Quase 1 bilhão de pessoas estão morrendo de inanição, sem comida. Mas cerca de 3 bilhões de pessoas se encontram problemas sérios de saúde, porque são pessoas que são fortinhas assim. Então nós precisamos mudar este quadro. O Senhor Jesus não dava muita atenção, ele cuidava da sua saúde, mas em algumas ocasiões ele chegou ao nível de dizer assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando não tinha comida, obviamente ele permanecia de jejum e também continuava fazendo o seu serviço. Se hoje Deus nos deixar passar fome, eu tenho certeza que uma metade da igreja vai dizer que não veio na igreja porque não teve o que comer, e vai ser aquela murmuração. Por isso que Moisés já deu uma palavra lá, capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 3. Lembra, ó Israel, que o Senhor teu Deus, Ele te conduziu nesse deserto causticante, de serpentes, de escorpiões, onde não havia água, onde não havia pão. Ele te fez passar fome, Ele te fez passar sede, para provar o que havia no seu coração, para ver se você atenderia ao Senhor teu Deus, e para mostrar para você que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Muitas vezes passam essas dificuldades. Mas o Senhor Jesus não estava atrelado Olha, irmãos, vejam como nós somos orgulhosos. Olha como nós somos egoístas. Eles são assim meio bestas. Se você tiver filé mignon em sua casa e um dia der vontade de você comer um ovinho frito ali na manteiga de garrafa com arroz branco, meu rapaz, eu estou de jejum de manhã, você vai me matar nessa manhã, você vai me matar. Então, se você tiver em casa um filé mignon, um peixinho ali para você fritar, e você um dia resolver comer ovo, no seu psicológico não vai ter nenhum problema. Não vai ter nenhum problema. Olha como a mãe é orgulhosa. Mas se um dia você abrir a geladeira e a carne já voou, o frango já voou, o peixe já voou e sobrou só o ovinho, você fica meio constrangido de comer só o ovinho, fica meio assim como se estivesse na prova. Não é o mesmo ovo? Sim ou não? Não é o mesmo ovo? Sim ou não? Não é a mesma situação? Por que a gente fica constrangido? O ser humano é besta demais, né? O ser humano é triste demais, é orgulhoso até os últimos limites. É por isso que Deus gosta de usar esse povo que veio da Paraíba. Esse povo já passou tanta dificuldade que faz igual o apóstolo Paulo.
Hoje eu como queijo, mas antigamente eu tomava soro, o soro do leite. Quando você faz o queijo, você espreme a nata dele e sai aquele soro, que é uma água amarela. Quem já viu aqui fazendo queijo? É uma água amarela. A gente tomava aquilo com açúcar, era o nosso café da manhã, o nosso leite. Então, para mim, qualquer coisa que vier depois disso aí tá bom. Tá não, Fátima? Tá bom demais, tá bom demais. Nem que tiver dividir 1 litro de leite para 10 pessoas, acrescentando água dentro dele, ainda tá melhor do que tomar o soro, não tá? Tá bom demais. Então a gente aprende a passando dificuldades na vida, que muitas vezes as pessoas olham para as pessoas hoje, né, e às vezes julgam muito, né? A gente sabe as dificuldades que a pessoa passou na vida, né? Eu preciso levar um monte de gente que nasceu aqui em Brasília para passar uma temporada de férias num lugar assim. Irmãos, a primeira coisa que vocês vão estranhar vai ser a água. Você vai beber a água e a água vai te dar mais sede. Parece uma água do mar, uma água salobra, tirada de poço. Aí você bebe ela e você fica com mais sede. Aí você bebe mais e você fica com mais sede, irmão. Você vai voltar com a barriga desse tamanho, com sede de água. Tá bom? Para vocês aprenderem a não ficar reclamando em casa. Mãe, não tem água mineral, mãe. Só tem essa água aqui da KS, mãe. Não sei o que. Oi, feliz. Deixa de murmurar. Piauí tem um lugar tão ruim, você tem que tomar água com comida. Tomar, já pensou? Lá em Campo Maior. Tem que tomar água com comida. Aqui é diferente, né? Geralmente você come uma comida ruim, você tem que tomar com água para descer. Lá, esse é um caso estranho. Tem que levar alguns irmãos aqui, porque quando eles chegarem, vão agradecer a Deus demais. Deus, graças ao Senhor, moro aqui na cidade, preciso fazer mais a tua obra, preciso ser mais grato a ti. Então vamos lá, o Senhor Jesus não podia comer pão, porque comer pão iria atrapalhar o seu trabalho, e tinha muita gente, e ele olhava para as multidões, e vocês têm que orar para que Deus envie mais trabalhadores, porque grande é a seara, e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Nessa conjuntura, até alguns meses atrás, o Senhor Jesus estava dentro de uma carpintaria, fazendo bancos, fazendo cadeiras, trabalhando, era o ofício dele. Ele trabalhou até 30 anos com seu pai. A gente não sabe até que momento ele aprendeu essa profissão. Parece que o seu pai faleceu bem quando ele era ainda bem jovem. Possivelmente ele assume por seu filho mais velho a carpintaria, e ele está desempenhando esse serviço. Em um determinado momento ele recebe a voz de Deus, a mesma voz que foi para João lá no deserto, no capítulo 3 de Lucas, diz assim: então veio a palavra do Senhor a João lá no deserto. Então João estava com 30 anos mais ou menos, foi chamado para começar o seu ministério. Depois de um certo tempo, Jesus vem também e inicia o seu ministério paralelamente, e já não volta mais a realizar nenhum trabalho de carpintaria. Então vocês imaginem vocês hoje, na mente de vocês, se o pai de vocês, se a mãe de vocês, em um determinado momento diz assim, recebiam um chamado de Deus para fazer alguma coisa. Então é o seguinte: você toma conta da administração, toma conta do que você quiser, porque eu preciso fazer a obra de Deus. Agora imagine essa pessoa agora, quase não tendo tempo nem para comer, andando na rua de cima para baixo, prega aqui, prega ali, ora por um aqui, vai no hospital, vai num lugar, vai em outro, sem ter tempo para mais nada. Como você imaginaria, o que é que você pensaria desse seu parente na sua cabeça? Seja sincero. O que é que você pensaria? O que é que você pensaria no seu coração? Tamara, aí vai Aracema, eu vou fazer a obra de Deus, vocês tomam de conta de tudo aí, e sair de cima para baixo aí. Largou o emprego, largou a faculdade, largou tudo. Não, fazer a obra de Deus. Como você pensaria? Você pensaria o quê? Você é sincero, Tamara. Ficou o quê? O que é que você pensaria, hein, Valdeci? A Beth falar assim: olha, Valdeci, é o seguinte, cuida das 4 meninas aí, porque recebi um chamado de Deus, estou dando baixo, vou pedir exoneração agora do meu cargo de professora e vou fazer a obra de Deus. O que é que você pensaria? Mandava amarrar. Irmãos, olha só que situação. Veja como Jesus está inserido dentro do seio de uma família comum, que mesmo recebendo a mensagem do anjo Gabriel, tá? E mesmo recebendo tantas profecias relacionadas à vida do seu filho, houve uma quebra muito grande. Houve uma quebra
nessa harmonia familiar. O Senhor Jesus não desobedeceu sua mãe, ele tinha 30 anos de idade. Uma pessoa com 30 anos de idade, ele tem, a partir dos 18, na nossa legislação, ele se torna, é assim que a nossa legislação diz, que a maioridade é alcançada aos 18 anos, quando a pessoa se torna apta a realizar todos os atos da vida civil. Ele pode negociar, pode comprar, pode vender, pode casar, está entendendo? Pode assumir cargo público, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A maioridade, Jesus já tinha 30 anos, irmão. Ele estava cuidando da sua família há 30 anos, dando o melhor dele para a sua família. Mas chegou o momento em que ele tinha que começar a missão principal da sua vida era essa, era dar a sua vida para o mundo, é trazer a palavra de Deus. Então ele começa, mas é de forma abrupta, esse seu chamado de certa forma é de forma abrupta. Olha o que foi que aconteceu. E quando os seus parentes ouviram isso, que o seu ministério havia crescido a essa intensidade, a tal ponto que ele não tinha tempo nem para comer, e é preocupação de toda mãe, isso aí nós vemos o coração natural das mães. Eu tenho que ir lá, né? Porque desse jeito não dá certo. Não come mais, anda para cima e para baixo, não dorme direito, passa noites em vigília, fica só em jejum. É preocupação natural de toda mãe. Então foi para lá, ela e seus parentes, talvez instigada pelos os irmãos de Jesus, que não haviam ainda entendido essa parte do seu ministério, e saíram para fazer o quê? Saíram para o que? Fazer o quê? Olha no texto aí. O que é que diz que eles foram fazer? Saíram para o prender, trazer de volta para casa, fazer com que ele voltasse à vida normal, ou pelo menos descansasse, ou diminuísse o ritmo das suas atividades. Nesse contexto de não entender a intensidade do ministério que Jesus precisava realizar, eles pensavam que ele está fora de si. Irmãos, a visão de Jesus Cristo sobre a vida e sobre alguns aspectos que nós consideramos importantes, ele é tão diferente da nossa maneira de pensar, que a gente acha muito estranho. Até hoje nós cristãos, nós achamos muito estranho. Quer ver um exemplo? Vocês acham muito estranho? Se alguém te bater na face, oferece-lhe a outra. Por quê? Por que a gente acha estranho? Porque o nosso egoísmo nos programa a não sermos humilhados. Irmãos, tem um ditado popular que diz assim, que quando um não quer, dois não brigam. Jesus sabe que os conflitos, eles vão gerar outros conflitos e que alguém precisa parar. Mas essa pessoa que precisa parar tem que ser muito corajosa, porque em tese ela vai ser humilhada, mas o conflito vai parar ali. Se alguém me fere no rosto e eu não tenho a pretensão de vingar, acabou o conflito. Aí você diz, então assim, foi o forte que venceu o fraco? Na visão de Jesus, não. Na visão de Jesus, essa pessoa ama tanto a humanidade, essa pessoa gosta tanto do seu próximo, que não vê razão nenhuma para levar adiante a vingança. Nesse momento ela termina os conflitos, e na maioria dos casos é o que se tem comprovado historicamente. Depois os dois se tornam amigos, depois os dois se tornam parceiros, depois os dois se tornam um discipulador do outro. É o que a história tem provado, irmãos. Vingança não leva ninguém a nada, ódio não leva ninguém a nada, ódio só gera mais ódio. Preciso que haja alguém corajoso para parar. Mas isso é muito diferente da nossa maneira de pensar, não é assim? Quando alguém passa a dar uma fechada na gente, xinga a mãe da gente, a avó da gente, a tataravó da gente, na hora esse pensamento não vem na nossa cabeça, não. Os nossos genes estão programados para dar uma resposta. Não é preciso ter muita inteligência mental, é preciso ter muito da graça de Deus, é preciso estar muito vivendo no céu para você dizer assim, Deus abençoe essa pessoa, Senhor, se esse homem continuar dirigindo desse jeito, ele vai morrer, meu Pai, protege a família dele. Tem que ter
tem muita graça de Deus. Então, essa forma como Jesus via as coisas, como por exemplo, não temam o que mata o corpo. Ó, qualquer um de nós aqui, se entrar dentro de um ônibus e entrar lá um bandido drogado, querendo dinheiro, e dizer, vou matar todo mundo, tem uma grande parte aqui. Nós mesmos não vamos ter muita coragem de tentar evangelizar aquele bandido na hora, ou perguntar se ele vai querer uma oração. Eu tenho certeza que se o motorista conseguir abrir a porta ali, crente, não crente, descrente, sai todo mundo ali, sim ou não? Sim ou não? Seja verdadeiro. Não temam os que matam o corpo. Não temam os que matam o corpo. Que mata e depois faz o quê? Se alguém chegar para você e der um tiro na sua cabeça, o que é que ele pode fazer com sua alma? Você não tem domínio sobre o verdadeiro homem, o homem interior. Você não tem domínio. Ele pode, né, matar um pouco, mas não pode dar destino nenhum para a nossa alma. Jesus disse: tema aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma nem terra. Os irmãos, entendendo? Então, esses conceitos de vida e viver espiritualmente nesse nível que deixava as pessoas meio assustadas. Então, a sua família não entendeu inicialmente como ele estava se elevando e a sua mensagem estava ao mesmo tempo, irmão. Jesus, um humilde carpinteiro, agora estava liderando, vamos dizer assim, um movimento que na cabeça dos líderes da época era um movimento perigoso. E Jesus não andava com segurança, porque toda pessoa revolucionária tem os seus soldados, os seus protegedores, né? Jesus não andava com segurança. Jesus andava com 12 discípulos que estavam ao redor dele, que não tinha autorização para reagir a nenhuma agressão. A gente poderia pensar que Jesus estava com 12 camaradas fortes, lançador de rede, passou a vida inteira puxando peixe do mar, os camaradas bombados, dava para dar umas mãozadas na cara de um. Jesus tirou-lhes toda a autoridade para resistir à violência. Jesus mandou eles oferecerem a outra face, né? Então Jesus andava sem segurança. Jesus não tinha nenhum costa quente por trás dele, não tinha nenhum aliado político que pudesse livrar a sua cara se ele caísse em alguma situação de perigo. Então é normal que a família pense por esse lado, principalmente se não estiver envolvido nesse mesmo ministério. Os irmãos estão compreendendo? Então foram lá para buscar Jesus. E aí é nesse contexto, aquela declaração que está esparsa em alguns textos da Bíblia, que diz assim: aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão e a minha mãe, não é? As pessoas chegam e dizem: seus irmãos estão lá fora. Seus irmãos estão lá fora. É nesse contexto aqui, olha, é só você virar a página aqui, olha, você vira a página, aí lá no versículo 31, chegaram então seus irmãos. Se eles saíram, tinham um objetivo, chegaram, e algumas pessoas disseram: teus irmãos estão lá fora e querem falar. Só que Jesus já sabia que houve essa quebra, houve essa ruptura, essa diferença, houve esse ministério intenso quebrou um certo aspecto da continuidade da família. Você vai ver Jesus usando expressões assim: mulher, o que eu tenho contigo? Nesse momento, que é o início do seu ministério, capítulo 2 de João, ele já está dizendo que há uma mudança. Sempre respeitou a sua família, cuidou dos seus irmãos até aquela idade de 30 anos. Seus irmãos já eram adultos, já estavam trabalhando. Então ele se lança então no ministério de forma tão intensa que os seus irmãos não compreenderam essa situação. Então chegaram lá para o prender. Eu queria que vocês colocassem essa imagem na mente de vocês, para vocês compreenderem como é difícil muitas vezes você fazer a obra de Deus, ou muitas vezes você é incompreendido, até mesmo no seio das pessoas que estão próximas de você. Sabe por quê? Porque você tem a experiência com Deus, você tem o seu chamado, você tem uma determinada convicção que Deus colocou no seu coração, e na maioria das vezes isso não é comunicado para as pessoas que estão do seu lado. Então vai haver incompreensão. Vocês se lembram da esposa de Jó? É óbvio que um rico perder toda a sua riqueza, uma pessoa que tinha 10 filhos e perdeu os 10 filhos, uma pessoa que é saudável
e começar a contrair uma enfermidade, que aí não vai nos permitir, e eu tenho certeza que as irmãs também não permitiriam serem tocadas e abraçadas por Jó, cheio de chagas. Imagine seu esposo cheio de chagas, com os beijos cheios de chagas, querendo te dar um beijo, querendo te abraçar, querendo fazer um carinho em você. A crise, essa luta de Jó, ele enfrenta crises até familiares, e a esposa reagiu como alguém que realmente não estava no meio desse contexto. Já amaldiçoou esse teu Deus e morre, porque ela não tinha a experiência religiosa de Jó, ela não tinha a experiência espiritual de Jó. Até aquele momento Jó está enfrentando as lutas como um verdadeiro herói, só que a sua esposa não tinha a mesma capacidade. Os irmãos estão entendendo? Por isso que você vai ver na Bíblia um monte de conflitos familiares, um monte de situações, quando existem alguns chamados, essa luta. Você pode ver Jeremias capítulo 15, Deus falando para Jeremias, até os teus parentes querem te matar. Jeremias é um camarada novo, ele foi chamado e disse que era uma criança. Senhor, não sei nem falar, Deus, não fala isso, que eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Versículo 6 do primeiro capítulo. Lá no capítulo 13, 14, 15, Deus vai falar para ele que os cidadãos da terra de Jeremias queriam matar Jeremias, que apesar de ser novo, era alguém que estava se levantando contra o poder político instituído na época. Então, essa quebra, e eu tenho certeza que se algum de vocês aqui desistir da faculdade, esse jovem que eu vou para a África, o pai de vocês vai ficar um pouco preocupado com isso. Vai. Não, esse curso eu não quero fazer, eu quero ser um missionário. Mãe, estou desistindo do meu curso, estou fechando meu curso para sempre, vou para o Iraque, porque lá tem muitas pessoas que estão morrendo sem Deus, vou para lá. Eu tenho certeza que algum pai aí vai socorrer, vai chegar no pastor, vai pedir: pastor, meu filho está com as ideias mirabolantes, conversa com ele, vai te explicar que não é assim. Qualquer chamado que quebra essa continuidade vai ser mal entendido. Mas eu quero alertar vocês que Deus pode chamar vocês para isso, viu? E você tem que ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, a gente canta aqui na igreja direto que o melhor lugar para a gente estar é no centro da tua vontade. Não é assim que a gente canta? Há um lugar onde as coisas não diferem, há um lugar, não sei o que, não sei o que. Vai, continua. Fala uma declaração. Um dia Deus chamar a gente, meu irmão, e vai dizer: mestre, eu quero estar no centro da tua vontade. Semana que vem a gente dá continuidade, vai ver onde os conflitos já estavam chegando. Bom, Deus abençoe os irmãos.